Nossa de matemática, a gente vai falar hoje sobre mais um poliedro, né? Vamos falar sobre o tetraedro regular. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre o tetraedro regular, ok? Então, o tetraedro regular, que vocês estão vendo aqui em cima, ele é na verdade essa figura aqui, ó, ok? Esse é o tetraedro regular. Tá, estou colocando ele aqui dentro do quadradinho para que vocês possam observá-lo bem. Bom, chama-se tetraedro regular, né? Toda pirâmide de base triangular. Então observe que é uma base triangular, só que ela tem uma particularidade. Se as quatro faces, né? Então chama-se de tetraedro, toda pirâmide de base triangular. Agora olha só. Se as quatro faces, se eu pegar aqui as quatro faces, né, de um tetraedro, são triângulos equiláteros, ok? O que são triângulos equiláteros? São triângulos que têm o mesmo lado. São congruentes? Ele é chamado de tetraedro regular, ok? Então isso é um tetraedro regular, quando todas as faces são iguais, tá bom? E ele tem quatro faces. Então vamos observar que em um tetraedro regular, vamos ver essa figura aqui do lado, certo? O que acontece? As seis arestas são congruentes, ou seja, AB, ó, né? Esse aqui, AB, ela é do mesmo tamanho da aresta AC. São do mesmo tamanho da aresta AC, certo? Que também é do mesmo tamanho da aresta AD. Também, incrivelmente, é do mesmo tamanho da aresta AD, certo? Mesmo tamanhozinho. Então, todas as arestas são iguais, certo? E por sua vez, também é igual a aresta BC, ó, BC. Mesmo tamanho da aresta BC. E também da aresta CD. CD é o mesmo tamanho da aresta CD. E por último, da aresta BD. Tá? Isso é que é o tetraedro regular. Todas as arestas são exatamente iguais. Essa aresta aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa do fundo, que é igual a essa da direita, que é igual a essa da esquerda. Isso formaliza um tetraedro regular. Agora, quanto às faces, o que podemos dizer? As faces, por exemplo, a face ABD, as faces ABD, vou tirar aqui para fora, as faces ABD. O que acontece com elas? Elas, né, A, B, D, lá no fundo, a face lá do fundo, ABD, certo? É uma face que é exatamente igual à outra face lá do fundo, a face ACD, ó, ACD, essa face da direita, é igualzinho à face ACD, mesmo tamanho. Por quê? Porque são triângulos equiláteros, certo? Então é a mesma coisa da face ACD. ACD. São iguais. E também é igual à face ABD ou BCD. Então tá aqui. As quatro faces são iguais, tanto a face ABC, ACD, ABD e BCD são iguais. Por quê? Porque essas faces são triângulos equiláteros, né, já que suas arestas são iguais. Então pode ser considerada como base também. Pode dizer assim, essa aqui de baixo é a base. Como todas são iguais, de qualquer jeito que eu colocar o meu tetraedro, né, vai estar, a parte de baixo vai estar sempre igual. Então pode ser considerada a base qualquer uma delas, tá certo? Porque são triângulos equiláteros congruentes.
Veja como obter a área total. Agora a gente vai estudar a área total, a altura, o volume desse tetraedro. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos observar aqui. A superfície total de um tetraedro é a reunião da superfície dos 4 triângulos, né? Então, a área total, na verdade, é o quê? É 4 vezes a área da base. Que o tetraedro são 4 triângulos iguais. Estou calculando as áreas laterais. São 4 áreas laterais. Se eu calcular a área de um, é só multiplicar por 4. E qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero? Essa que nós já estudamos, né? É essa daqui, certo? Tá aqui, ó. Eu considerando que a aresta é A. Se eu disser que uma aresta é A, vai ser A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Multiplicando isso aqui por 4 vezes, ó, é só cortar o 4 com 4. Então a área total está aqui, ó. A ao quadrado raiz de 3. Essa é a nossa área total. Deixa eu colocar lá no final aqui, ó. Então a primeira fórmula nós já descobrimos. A área total, deixa eu colocar de maiúsculo, a área total é exatamente A ao quadrado raiz de 3. A ao quadrado vezes raiz de 3. Essa aqui é a nossa primeira fórmula, né? Vamos calcular a área total de um tetraedro. Então, deixa eu colocar aqui dentro de um quadradinho para poder ficar em destaque. Ótimo. Então, nós temos a área total. Vejamos agora, né, como calcular o volume, né? Bom, o volume eu vou jogar só a fórmula para vocês aqui. O volume, né, na verdade, vai ser o quê? A área da base vezes a altura, tá certo? É a área da base vezes a altura. Como a altura, né, é um triângulo equilátero, como é que nós já temos essa fórmula aqui, ó, a altura do triângulo equilátero é, na verdade, a aresta vezes raiz de 6 sobre 3. Então, substituindo aqui, ó, o volume vai ser. Agora, a área da base do tetraedro a gente já conhece, né? A área da base é isso aqui, ó. Certo? É a área do triângulo equilátero. Vai ser o quê? A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura, que é a raiz de 6 sobre 4. Não é isso? Então, tá aqui. Ctrl Z, peraí, sobre 3, né? A altura é sobre 3. A raiz de 3, raiz de 6 sobre 3. Agora é só multiplicar isso aqui, né? Fazendo essa multiplicação. Então, a área da base, nós já temos, é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí, a gente faz essa multiplicação aqui, ó. Então, o volume vai ficar multiplicando esse Azinho por esse Azinho aqui, o volume vai ficar A terceira. Agora você faz, ó, 3, né? Nesse caso aqui, 3 vezes 6, 18. Então nós vamos ter 18 dividido por 4 vezes 3, 12. Dividido por 12. Né? Nesse caso aqui. Aí o que nós vamos ter? 3 vezes 6, 18. Deixa eu só ver um pequeno problema aqui. Não é 18. Não é 18, né? Porque eu vou tirar para fora aqui. Então o volume vai ficar ao contrário. Vamos aqui. Ctrl G. Vejamos aqui o cálculo do volume. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o volume como é que fica?
é porque eu tenho que dividir por 3, não é? Então eu tenho que dividir por 3. Aí vai ficar, ó, o volume sempre tem esse 3 aqui na frente. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Certo, gente? Então temos que colocar o 1 sobre 3 aqui, lá no nosso cálculo. Certo? Porque a área da base vezes a altura, tudo isso, né, eu estava esquecendo aqui, é divisível por 3. Então tudo isso aqui, ó, é divisível por 3. Bom, essa divisão grande aqui, ó, do volume, é multiplicar a primeira, a raiz de 18, sobre 12, vezes o inverso da segunda. É isso? Que é 1 sobre 3. Ok, então vamos subir um pouco aqui. Então isso justifica o aparecimento de 1 sobre 3 aqui, ó. Tá certo? Porque é a área da base vezes a altura dividido por 3. Certo? Então tem que ter essa divisão por 3 aqui. É o que justifica o aparecimento desse 3zinho aqui que eu tinha esquecido. Não se esqueça então, tá? Então vamos lá. Dando continuidade. Resolvendo isso aqui, o que acontece? Nós temos um 18 aqui, ó. Né? Esse 18 dá para fatorar ele. Beleza? Esse 18 aqui dá para fatorar ele. Porque, ó, 18 fatorado dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a 2. Ó. 3 elevado a 2 é 6, 6 vezes 2. Né? 3 elevado a 2 é 9, 9 vezes 2 é 18. Então, o volume, na verdade, é A elevado a 3 vezes a forma fatorada. 2 de 18. 2 vezes 3 elevado a 2. Vezes 1 sobre 12 vezes 3. Ok? Então, o volume, nesse caso, o volume vai ficar A elevado a 3. Aqui, ó, é uma multiplicação, né? É uma multiplicação. Então, esse 2, ó, eu corto com esse 2 aqui, o 3 sai. Sai o 3, fica o 2 dentro, e aqui embaixo, 12 vezes 3. Corto esse 3 com esse 3, e aí nós vamos ter o grande finale, né? Ó, o grande finale. Volume é igual a A elevado a 3, raiz de 2 sobre 12. Né? A elevado a 3, raiz de 2 sobre 12. Está aqui. Esse aqui é a nossa fórmula do volume, demonstrada aí. Tá bom? Então, eu vou levar lá para frente, porque eu vou precisar dele aqui na frente, a fórmula do volume, né? Então, o volume, na verdade, volume do tetraedro, vou colocar aqui um Tzinho aqui no final, é o que? É A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12, né? Então, esse é o nosso volume. Ok? Vou identificá-lo aqui no quadradinho, destacá-lo, né? Para ficar melhor. Então, tá aqui destacado o nosso volume, a área do volume. Ok? Isso prova lá, né? Vou mostrar aqui a área do volume encontrada. A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Ou seja, estava faltando dividir por 3. Dando sequência, vamos, né, aproveitar para resolver esse probleminha aqui, ó. Dado um tetraedro regular, cuja aresta é 4 centímetros. Então, olha só. A aresta, nesse caso aqui, é 4 centímetros. Tá aqui, ó. A aresta é 4 centímetros. Aí ele quer que calcule a área total da superfície e o volume. Então, a área total tem a fórmula aqui, ó. A área total, né, é A ao quadrado, aresta ao quadrado, vezes raiz de 3. Então, a área total, na verdade, é o quê? É A
que é a aresta, que é 4 centímetros. Então nós sabemos que a aresta é a única informação que ele passa para nós, 4 centímetros. Então eu tenho 4 elevado a 2 vezes raiz de 3. Então a minha área total é igual a 4 vezes 4, 16 raiz de 3. Então a área total é o quê? É 16 raiz de 3. Vamos ver se nós acertamos a questão. Olha aqui, a área total está certa, 16 raiz de 3. Confere, né? Aí você fala assim, professor, e se eu não quisesse usar, aqui é a resposta do livro, mas se tiver, né, que daqui dá centímetros quadrados, para não utilizar o número irracional, basta você extrair a raiz de 3, né? Nesse caso aí, basta você extrair a raiz de 3. Então você vai pegar a calculadora e vai, no caso, extrair a raiz de 3. O certo é uma calculadora científica, né? Porque na calculadora científica a gente tem a raiz. Então, raiz de 3 é igual a 1,73, aproximadamente 1,73. Então você colocaria a área total é 16 vezes 1,73, aproximadamente 1,73. Agora você pega esse número e multiplica 1,73 por 16. Então a área total, né, sem as raízes, né, vai ficar exatamente a 6,9. Então tá aí a resposta, 6,9 centímetros quadrados. Lembrando, essa resposta aqui é a do livro. Você pode deixar a raiz. Se você quiser extrair a raiz, a resposta passa a ser essa daqui. Ok? Vamos agora para a próxima questão, a próxima pergunta, que ele quer saber o volume. Na próxima pergunta ele quer saber o volume. O volume eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Tranquilo, né? Então no volume nós vamos usar esta fórmula aqui. O volume total é igual a aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Então o volume total vai ser a aresta, que é 4, 4 ao cubo, raiz de 3 sobre 12. Vamos fazer o cálculozinho. Vamos resolver primeiro quanto é 4 elevado a 3. Então o volume total, 4 elevado a 3, é o 4, né? É o 4, 4 vezes. 4 vezes 4, 16, vezes 4 de novo. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 64. Então nós vamos ter 64, raiz de 3, sobre 12. 64, eu tenho 64 sobre 12. Então vamos fazer o cálculozinho aqui do lado. 64 sobre 12. Vou dividir no meio isso aqui, ó, por 2. A metade de 64, vamos lá, 60 é 30 e 4, 2, 32. A metade de 12 é 6. Os dois são pares, vou dividir de novo. A metade de 30 é 15, a metade de 2 é 1, 15 mais 1, 16. A metade de 6 é 3. Bom, isso aqui não dá mais para simplificar, né? Porque os 16 não é divisível por 3. Porque 1 mais 6 é 7 e 7 não divide por 3. Então, o volume total, depois da minha simplificação desses dois elementos aqui, vai ficar 16 sobre 3, né, vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Essa daqui é a resposta do nosso livro, né? Essa daqui é a resposta do nosso livro. Podemos observar lá, ó. Vamos aqui observar a resposta do volume. No caso do volume, olha lá, 16 raiz de 2 sobre 3. 16 raiz de 2 sobre 3. Não é? 16
raiz de 3 sobre 3. Eu coloquei raiz de 3. Ah, tá, porque eu fui tirar a fórmula para cá, ó, né, raiz de 2. Eu não sei porque cargas d'água, na hora que eu fiz, daqui para cá, eu coloquei um 3 aqui, estranhamente. Não é isso? Então vamos ajeitar isso aqui, ó. Isso aqui é um 2. Surgiu 3 aqui sem querer. Beleza? Então vamos colocar um 2 aqui. Só seguir com 2, ó. Então agora bateu certinho a resposta. Senhoras e senhores, nesse caso aqui é a resposta do livro. Se você quiser continuar, você tem que extrair a raiz de 2, certo? Se você quiser continuar, você tem que extrair a raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, continuando, ó, volume total é igual a 16 vezes 1,4 dividido por 3. Aí você vai pegar esse 1,4 e multiplicar por 16, ó, vezes 16, que vai ser igual a aproximadamente 22,6. 22,6. Aí pega esse valor e divide por 3. Dá aproximadamente 7,5. Então tá aqui, ó, 7,5 centímetros ao cúbico. Essa resposta aqui é extraindo a raiz. Beleza? Então tá aí, senhoras e senhores. Esta foi a nossa aula de hoje. Tá? Espero que tenham gostado. É uma aulinha simples, basta vocês saberem qual é a fórmula da área total, qual é a fórmula do volume total e aplicar. Só tomar cuidado para não esquecer essas formulazinhas, que é bem simplesinho. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado e até a nossa próxima aula.